E aí, investidores, hoje estamos aqui para falar de um dos fundos imobiliários mais importantes do segmento de shoppings, o HSML11. Acabou de sair o relatório gerencial do mês de junho de 2022. E no final eu vou dar uma nota para esse fundo imobiliário. Se esse conteúdo te ajudar, foi importante para você, considere se inscrever no nosso canal, porque isso é muito importante para a gente, ajuda cada vez mais a gente a crescer aqui no YouTube. Vamos então aqui para a tela do computador. Pessoal, relatório gerencial de junho de 2022, HSML11. Para quem não conhece, o HSML11 ele é um fundo imobiliário de shoppings, do segmento de shoppings. Então ele tem imóveis voltados para esse segmento. Ele é administrado pelo Santander e teve o início aí lá em 2019, julho de 2019. Então, assim, é um fundo antigo, mas não tão antigo assim. Já tem um histórico interessante para a gente poder analisar. Questão das taxas. Taxa de administração, 1,10% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, mais taxa de escrituração. E tem a taxa de performance também de 20% do que exceder o benchmark, que no caso é 6% IPCA ao ano. Então assim, pessoal, a questão das taxas é um pouquinho puxada, eu acho que poderia ser um pouco mais razoável nessa questão, principalmente por ser um fundo imobiliário de shopping. Se fosse um fundo de papel, não falaria nada, mas fundo de shoppings é um pouquinho puxado para essas taxas. Vamos falar aqui alguns destaques do mês de junho de 2022. O fundo está aí com um valor de mercado de 1,2 bilhão, está com um valor de cota aí atualmente, o valor da cota de praticamente R$ 78,00, e o valor patrimonial da cota está em R$ 93,00. Ou seja, se a gente considerar o indicador preço sobre valor patrimonial, o fundo ele está descontado. Mas é claro, né, que a gente não pode olhar somente um indicador. Questão de liquidez diária, o fundo ele não tem problema com liquidez, tá, pessoal? Liquidez é só para fundos mais problemáticos, via de regra. Distribuição de dividendos, distribuiu aí 65 centavos por cota nesse mês de junho, o que corresponde aí, o que dá um dividend yield de praticamente 0,8% nesse mês. Dividend yield ok, considerando que ele é um fundo do segmento de shoppings. Tem uma boa base de cotistas, aí 124 mil cotistas, e tem uma boa quantidade de cotas também. Vamos falar um pouquinho aqui do comentário do gestor. Conforme divulgado em fato relevante, no dia 22 de junho de 2022, concluímos a aquisição de 100% do Shopping Uberaba. Então o fundo comprou o Shopping Uberaba. A transação representou um acréscimo de 25 mil metros quadrados ao fundo, que agora passa a contar com área bruta locável total de 191 mil metros quadrados, subdivididos em 7 ativos. Muito bom, pessoal, muito interessante. O resultado operacional do restante do portfólio segue superando continuamente o realizado no período pré-pandemia. O fundo, então, ele vem se recuperando, comparando aí com a pandemia, né, pessoal? Muito bom ver essa questão. Em relação à inadimplência e aos descontos, os indicadores se mostraram em baixos patamares. Nesse mês, 2,4% e 1,3% respectivamente. Isso é muito bom, né? Ver que o fundo ele está tendo menos inadimplência, significa então que os lojistas estão se recuperando em função da pandemia. Última coisa aqui em relação ao comentário do gestor, mas que é muito importante, que no final eu vou frisar de novo. Como eu disse para vocês, o fundo tem apenas 7 ativos. Então eles disponibilizaram também aqueles vídeos 360, aquele vídeo que você consegue olhar 360 graus. Isso é muito bom porque você consegue ter uma visão mais ampla de todos os shoppings, né? Caso você não consiga visitar os shoppings, você pode ter uma visão através desses vídeos. Então você que é cotista do fundo ou tem interesse em investir nesse fundo imobiliário, eu recomendo fortemente assistir esses vídeos, porque é importante você conhecer por dentro do fundo imobiliário, né? Por dentro dos shoppings que o fundo imobiliário tem. Questão de resultados, receita imobiliária aqui do mês de junho, pessoal, 11 milhões. Receita financeira, praticamente meio milhão. Despesas, o fundo então tem aí várias despesas. Taxa de administração, taxa de escrituração, taxa de gestão, despesa financeira e outras despesas, que somadas, né, dá o valor total aí de 3 milhões e 100 mil.
Então, assim, o fundo ele divide essas despesas, né, a questão da taxa de administração, de escrituração e de gestão. Eu acho, na minha opinião, poderia unificar pelo menos duas dessas taxas para simplificar. O fundo ele teve um resultado, então, de 8,8 milhões e um resultado por cota de 56 centavos. Só que o fundo distribuiu 65 centavos por cota. Como que funciona essa diferença? Por que o fundo teve 56 de resultado e distribuiu 65? Porque ao longo dos meses, pessoal, a gente pegar aqui 2022, o fundo teve então as suas receitas e as suas despesas. No final das contas, o fundo ele distribuiu aí 3,62. Só que ele teve de resultado 3,81 por cota. Ou seja, sobrou, né, teve uma diferença de 19 centavos. Então o fundo ele faz isso, né? Ao longo dos meses aí, às vezes vai acumulando algum rendimento. No caso aqui, 2022, acumulou 19 centavos. Em alguns determinados meses em que o rendimento ele é menor, o fundo ele pega essa diferença e distribui, ele complementa. Isso é bom porque muitas vezes, né, o fundo ele tem um rendimento menor, depois ele tem um rendimento maior, então assim, ficaria uma diferença muito grande. Para não ficar essa diferença tão grande, o fundo ele faz isso. Quando ele tem um resultado muito bom, ele retém um pouquinho. Depois, quando ele tem um resultado, vamos dizer assim, mais ruim, ele pega e complementa essa parte que ele reteve com o mês que foi ruim. Distribuição e projeção. Projeção do fundo, pessoal, é continuar nessa faixa de 64, 65 ou 66 centavos por cota. Não vai mudar muita coisa. Rentabilidade. Investidor de longo prazo tem que olhar aqui os últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, então, o fundo caiu aí menos 5,4%. Nada demais, tá, pessoal? Considerando o período que a gente está passando aí, né? Estamos saindo de uma pandemia, então, assim, tranquilo, né? Menos 5,4% é praticamente nada. Liquidez, não vou ficar enrolando. Fundo é excelente em liquidez, já disse para vocês. Questão de liquidez, são apenas fundos imobiliários mais problemáticos. Composição da carteira, praticamente 100% aí é composta por imóveis, né? Composta por shopping centers. Vamos passar aqui, pessoal, ver algumas informações importantes. Inadimplência, já falamos aí nesse mês, 2,4%. E o acumulado, desde o começo do ano até hoje, 8,1%. Muito bom ver que essa inadimplência está com uma tendência de queda, sinal que os shoppings estão se recuperando. Taxa de ocupação, isso aqui é importante também. Nesse mês de maio, 95,1%, ou seja, né, quase 100% está ocupado. Então, muito importante. Questão das receitas, tá, pessoal? Não vou ficar falando muito aqui. Questão do portfólio, importante. Essa parte aqui é muito importante. Shopping Pátio Maceió, Shopping Granja Viana, Super Shopping Osasco, Via Verde Shopping, Shopping Metrô Tucuruvi, Shopping Paralela, Shopping Uberaba. Esses são os shoppings, né? São 7 ao todo que o fundo imobiliário tem no seu portfólio. E aqui algumas informações. Área bruta locável total de cada um, participação, área bruta locável própria, ocupação, número de lojas, número de vaga de estacionamento, a data de abertura. Então isso aqui é muito importante você analisar. E mais uma vez reforçando, como é um fundo imobiliário que tem poucos ativos, apenas 7 ativos, é importante você olhar com detalhes em cada um deles. E aqui a gente pode ver a distribuição geográfica pelo nosso Brasil. Aí o Via Verde Shopping em Rio Branco, tem também em São Paulo, Minas Gerais, Bahia e em Maceió, Alagoas, né, na verdade. E aqui, pessoal, vídeo tour 360 graus, né, esses vídeos aqui, vou deixar mais uma vez esse relatório no primeiro link da descrição. Abre esses vídeos para você poder ver os shoppings por dentro. Não vou abrir aqui, obviamente, para não tomar strike nesse vídeo aqui, mas é importante. E aqui abaixo a gente pode ver, então, o detalhamento, né, sobre cada ativo que o fundo tem no seu portfólio. Não vou ficar lendo, tá, pessoal? Não vou ficar falando. Cada investidor, cada cotista tem a obrigação de dar uma olhada em cada ativo do fundo imobiliário. Agora eu vou dar uma nota com base aí na minha opinião. Pessoal, considerando aí todas as informações que a gente acabou de ver do HSML11, uma nota de 0 a 10 que eu acho razoável para ele seria uma nota 9. Por que uma nota 9? Porque eu acho assim, o fundo ele é um bom fundo, né? Ele tem bons ativos, ele é bem diversificado, né? Todos os fundos, todos os ativos que ele tem eu considero muito bons, só que ele tem uma taxa de gestão, uma taxa de administração muito alta, muito elevada. Por isso a nota 9, não uma nota 10, por exemplo. Notas menores eu acho que não cabe ao fundo, porque como eu disse, ele é um fundo
muito bom, tem um portfólio muito bom, né? Tem um valor patrimonial aí também muito interessante e, ao meu ver, o fundo está descontado. Por isso, a nota 9. Comenta aqui para mim o que você acha dessa nota, você acha que deveria ser mais alta, deveria ser mais baixa? E também comenta se você tem esse fundo imobiliário na sua carteira. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de verdade desse fundo. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, isso é importante, ajuda o nosso trabalho aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.